Está começando mais um jornal regencial. Boa noite. Hoje nós estamos aqui com mais uma corta. Boa noite. Está começando mais um jornal regencial. Boa noite. Hoje nós vamos apresentar um documentário histórico sobre o primeiro reinado. Esse primeiro reinado foi na época de Dom Pedro I. Mas tudo começou quando Dom João VI, o pai de Dom Pedro I, eles moravam em Portugal. Por motivos da guerra entre Napoleão Bonaparte e suas tropas francesas, a família real de Dom João VI foram obrigados a vir para o Brasil, pois aqui eles poderiam dominar o Brasil, governar o Brasil e em contato com Portugal sem perder o vínculo. E também logo após a chegada deles aqui no Brasil, temos aí a chegada de Dom Pedro com a família real no Rio de Janeiro, pois os brasileiros aguardavam ansiosos pela chegada, esperando uma melhora para o Brasil com o novo governo. Após vários anos estarem aqui no Brasil, Dona Maria I, que era mãe de Dom João VI, ela estava muito doente e obrigou o filho a tomar o trono em seu lugar, pois ela não teria mais condições. Com a doença da mãe, Dom João assumiu. Mas também com o passar dos anos, Dom João foi ficando já um pouco cansado e doente e foi exilado do país. Pediu para seu filho Dom Pedro I que tomasse a corte e ficasse em seu lugar. Com a tomada de Dom Pedro I no reinado, ele achou que o Brasil precisaria de mais uma reviravolta, que o governo não estava sendo bem administrado pelo governo anterior. Foi feita uma reunião entre a corte e decidiram que seria melhor que fosse feita a proclamação da independência do Brasil de Portugal, porque Portugal dominava o Brasil em todos os aspectos, tanto financeiro como mercadoria era estritamente embarcada para lá. De lá só poderia o Brasil ser aceito mercadoria também de Portugal, não poderia ter comercialização com país nenhum. Então a reunião foi decidida que seria feita a proclamação da independência. E também foi no dia 7 de setembro, às margens do Riacho Ipiranga, Dom Pedro reuniu-se com todos os seus secretários e lá deu o grito da independência do Brasil, proclamando a independência do Brasil, porque era o pedido do povo. E todos eles, agradecidos, elogiaram muito o ato de Dom Pedro. Temos aqui uma foto para nós conhecermos o pequeno Dom Pedro quando tinha 9 anos, quando a família chegou ao Brasil. E também nessa outra foto, já o jovem Dom Pedro, quando assumiu o governo, substituindo seu pai Dom João VI. E como eu falei no princípio, o país precisava de uma reforma. Então, com a independência, o Brasil foi feita a reforma. Mas os brasileiros estavam felizes, mas os portugueses que vieram com a comitiva não gostaram nada da independência do Brasil. Formavam-se tropas em várias partes do país, Piauí, Maranhão, Pernambuco, até a província de Cisplatina, com pequenas guerras, revoltas. Isso daí era um protesto contra Dom Pedro, praticamente forçando que ele voltasse para Portugal e deixasse o governo para outros, porque eles não concordaram com a separação. Houve até vários tumultos de apreensões de mercadorias vindas de outros países. Um convento também foi muito afetado nessa briga. Com essas invasões, foram atacados também o convento da Lapa, onde a freira superiora do convento, desesperada ao ver o povo chegando,
Eis a foto dela, que tentava barrar a entrada dos militares no convento. E ela chegou a declarar que só por cima do cadáver dela que eles entrariam no convento. Mas eles não respeitaram a evangélica e a mataram, assassinaram a irmã Joana Angélica, causando maior transtorno para o Brasil. E assim foram vários acontecimentos no Brasil nessa época, tanto com violência, como atos bons que Dom Pedro fazia para o povo brasileiro, qual o povo gostava muito dele. E quando Dom João VI voltou para o Brasil, para seu pai, o povo pediu para que Dom Pedro ficasse. Então, aproveitando, vou mostrar algumas fotos vividas nessa época. Eis aqui uma foto que seria a da família de Dom Pedro, a esposa e alguns dos seus filhos. Não estavam todos os seus filhos. Temos também uma reunião da Constituinte, onde foi discutida a Constituinte com a Corte. Essa é a foto da Corte, como eu já falei, reunido para discutir o assunto da Constituição. E aqui foi uma das batalhas feitas com os portugueses contra o nosso regente, Príncipe Regente Dom Pedro. Aqui uma passagem também das viagens pela Marcha da Independência feita por Dom Pedro. Aqui foi também outra reunião às margens do Ipiranga, quando foi feita a reunião para a decisão da Inconfidência. Eis mais uma foto sobre a independência, que foi feita às margens do Ipiranga, com o Império. Aqui outra foto de Dom Pedro, quando ele assumiu o governo como príncipe regente, foi assumir. Aqui outros personagens da história. E temos aqui também, não é um assunto para agora, seria para o final da história, mas um assunto também que foi muito importante na história, que seria o dia da morte de Dom Pedro. Lembramos também que no dia 12 de outubro tivemos a homenagem do aniversário de Dom Pedro I, pois completou 200 anos do nascimento, o qual ele nasceu no dia 12 de outubro de 1798. Foi feito até um selo comemorativo ao dia do nascimento de Dom Pedro. E no próximo bloco falaremos sobre política externa, o reconhecimento da nossa nação, a Guerra da Cisplatina, as lutas internas e sobre a abdicação de Dom Pedro I. Patrocínio Karaokê Oasis. Faça de sua festa um show, ideal para confraternizações, aniversários, lanchonetes, festas em geral. Com sistema de filmagem onde o artista é você. Telefones para contato 015 223 3848 ou 231 0558. Falar com o Sandro. Boa noite. Vamos falar da política externa e o reconhecimento da independência da nossa pátria. O país que mais esforçou-se para a nossa independência foi a Inglaterra. Logicamente que ele tinha os interesses dele para comercializar Portugal, então ele... corta. Boa noite. Vamos falar hoje sobre política externa e o reconhecimento da independência da nossa pátria. O país que mais se esforçou para a nossa independência foi a Inglaterra, porque... corta. A Inglaterra é quem mais se esforçou para a nossa independência, porque assim ele não precisava de ter Portugal como intermediário.
O primeiro país a reconhecer a nossa independência foi os Estados Unidos, com as palavras americanos. Você entrou no meio da filmagem. América para os americanos. Portugal foi muito pressionado pela Inglaterra para a nossa independência. Portugal foi muito pressionado pela Inglaterra pela independência do Brasil. Aí ele resolveu, mediante 2.000 libras esterlinas, concordou com nossa independência e com o título para Dom João VI de Imperador Honorário do Brasil. A Inglaterra reconheceu o Brasil mediante a renovação do Tratado de 1810 por mais 15 anos. Agora nós vamos falar sobre a Guerra da Cisplatina. A independência da província de Cisplatina foi em 1825, com a incorporação da Argentina e do Brasil. Com a incorporação à Argentina, o Brasil declarou guerra. A Inglaterra interviu com diplomacia e fez com que Argentina e Brasil desistissem dessa província. Formou-se então uma nova nação, a Independente Republicana Uruguai. Agora nós vamos falar sobre as lutas externas e abdicação. Dom Pedro I governou sem parlamento até 1826, apoiado por um... Dom Pedro I governou sem parlamento até 1826, apoiado por uma série de elementos radicais. Reinou como monarca absoluto, nomeado e admitindo à vontade seus ministros. Dom Pedro fez uma viagem para Minas Gerais desastrosa, onde ocorreu a Noite das Garrafadas. Luta entre brasileiros e portugueses. Para limpar sua barra, Dom Pedro forma um Ministério de Brasileiros Liberais, mas a agitação prossegue. Aqui é o Ministério dos Brasileiros. Pera um pouco, tá? Vai. Filmando aqui. Filmou o máximo que você puder. Já começou? Jura? Faz tempo. Eu não escutei o vídeo. Não, eu não parei, claro. Dom Pedro demite o Ministério Brasileiro e nomeia amigos pessoais, o Ministério dos Marqueses. O povo e parte da guarnição do Rio de Janeiro aglomeram-se no campo de aclamação e exige a disposição dos marqueses. Dom Pedro nega diante de juiz de paz a solicitação da reintegração do Ministério Brasileiro demitido. Dom Pedro I preferiu renunciar ao trono em favor do seu filho na madrugada do dia 7 de abril de 1831. Era abdicação, ou seja, a independência estava assegurada. Agora filma aquele identificando. Ex-abdicação de Dom Pedro, nomeando seu filho, como ele era menor de idade, nomeou José Bonifácio para seu tutor. Agora olha para mim. Boa noite.